Muito bem, eu vou abrir então aqui o projeto do servidor. Aqui ó, abrir projeto recente, servidor. Pronto, aí está o projeto do servidor, né? Esse projeto do servidor eu já apresentei algumas vezes, né? Esse projeto aqui, nos cursos de infraestrutura, então não vou entrar em detalhes em relação à estrutura dele, tá? Eu tenho aqui os brokers, tenho o LPR, tenho aqui as minhas classes, né? As minhas units. Eu vou entrar aqui na unit do produto. Dentro dessa eu tenho aqui as opções que vem de Brook Options Action. Tenho a Retrieve, Brook Retrieve Action. Tenho a Show, Create, Update e Destroy. Cada uma herdando aí da sua respectiva classe do Brook, né? O que é que nós temos de diferente aqui em relação ao que nós implementamos lá nos módulos de infraestrutura, nos módulos anteriores? Nós temos que no Retrieve, que é a minha pesquisa, eu sobrescrevi aqui o método request. Para que isso? Para que eu tenho agora o método request dentro do Retrieve? Para que eu consiga realizar o filtro, tá? Então agora quando eu faço a requisição, no caso do Retrieve, eu passo o nome da tabela, passo o campo e passo o filtro, qual é o campo que o usuário está fazendo a consulta e qual é o filtro que ele está passando para mim, tá? Daí eu pego aqui ó, no request o valor do campo que veio em values, que o usuário passou para mim, tá? E jogo na variável campo. Pego o valor de filtro e jogo na variável filtro aqui, ó, as variáveis locais aqui, tá? Limpo o values, senão ele vai tentar procurar por campo e filtro na pesquisa que ele vai realizar. Eu limpo o values e daí eu crio um array aqui na tabela que eu estou trabalhando, no caso a tabela produto, tá? Então ele vai colocar o array campo like e aqui ele vai fazer o filtro, tá? E daí eu chamo o método request, passando o request e o response, ok? Veja que no browser a coisa funciona sem problema. Por exemplo, eu tenho aqui o pessoa, o campo nome e no filtro eu não estou passando nada. Ele carrega as duas pessoas. Se eu colocar produto, e deixar o nome vazio, ele traz todos os produtos, tá? Se eu jogar aqui um jetim, traz de novo todos os produtos. Agora se no jetim eu colocar aí ele trouxe apenas 2 produtos, Se eu colocar 3 uns, ele trouxe apenas um produto. Só tem um produto cujo jetim aparece com 3 uns, aqui ó, jetim 3 uns, tranquilo? E se eu colocar 4 uns, aí gerou uma exceção aí, que ele não vai trazer registro nenhum, ó, fica em branco, legal, e vai aparecer aquele no records pra gente lá na aplicação do cliente, Vamos ver o que acontece aqui no browser se eu chamar um que não existe, Por exemplo, banco, nome, parece um not found aí, e pra gente lá na aplicação cliente está aparecendo no records, é isso? Ok, como é que eu vou fazer então, por exemplo, para que o banco ele funcione, tá? Eu vou vir aqui, ó, no projeto do servidor. Aí não tem aqui o produto, eu vou copiar, vou colar e vou chamá-lo de banco, tá? Vou editar aqui no Notepad++ mesmo. Deixa eu fechar esses outros caras aqui. Aí eu vou pressionar um Ctrl H, onde tiver produto, passe para banco. Diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá? Substituir todos, ele substituiu aqui em cima
e já substitui aqui o nome das minhas classes, né? Legal? Esse método aqui do retrieve não altera nada. Agora nós vamos alterar esse aqui, ó, tá? Onde tiver esse produto minúsculo aí, eu altero para banco minúsculo, que é o nome da minha tabela. Pronto, só isso. Daí eu venho aqui no meu projeto, inspetor de projetos, adicionar arquivos, vou adicionar o banco, pronto, tá aqui ele, ó, tá? Salvar e vou compilar. Olha só, servidor T2TI criado com sucesso. Eu venho aqui agora e tento pesquisar pelo banco. Já ficou em branco, não apareceu aquele not found, né? Vou deixar agora só um A. Aí ele trouxe todos os bancos que tem A no nome, né? Perceba que estão aparecendo alguns caracteres estranhos aqui, ó. Será que esses caracteres eles vão aparecer também na minha aplicação cliente? Vamos ver como é que está no banco de dados. Primeiramente, né? Veja só, o ID 5. Vamos procurar aqui. Vamos procurar não, vamos carregar apenas o banco cujo ID é 5. Ele trouxe vários outros, né? Pois esse aqui tem o ID 75, tá? Mas se eu colocar apenas o banco e o 5, opa, assim não. O banco e o 5, o que é que vai acontecer? Aí ele traz todo mundo, né? Bom, mas tudo bem. Nós sabemos que o ID é o 5. Banco cujo ID é 5. Aqui, ó. O problema que está acontecendo é nesse A com o tio aqui. Esse não possui site está aparecendo com esse caractere estranho. Vamos ver como é que ele aparece na nossa aplicação. Financeiro, banco, consultar. O banco 5, olha só. Aqui, ó, 5. Ele aparece uma interrogação. Então veja, não existe problema de conversão no lado do cliente, tá? O problema não é no lado do cliente. Existe algum problema aqui na consulta que é feita no framework Brook e que é retornada, né? A consulta ela já está retornando esse caractere de forma esquisita. Pelo menos é isso que parece, né? Pois nós estamos recebendo em dois clientes diferentes, tanto um cliente feito em Lazarus, que é o nosso projeto, como o Chrome, estamos recebendo o caractere de forma esquisita. Então você vai pesquisar isso aí, né, para descobrir o que é que está acontecendo aí no framework Brook, né? Porque que esses caracteres eles estão vindo assim, de forma estranha, tá? Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Aqui no cadastro do banco, eu tenho um banco teste lá no final. Entre banco e teste eu vou colocar um A acentuado aqui, tá? E vou chamar aqui no Chrome o ID 162. Mesma coisa aqui, né? Veio uma interrogação, tá? E aqui na minha aplicação, vou chamar aqui o ID 162. Também veio uma interrogação. Agora eu vou alterar e vou colocar um A acentuado aqui, ó, na aplicação, para ver o que acontece. Ah, é verdade.
Eu não consigo alterar aqui, lembra por quê? Porque eu tenho que alterar aqui a tabela e colocar aqui um big int. Pronto, né? Agora vamos aqui de novo, alterar. Vou colocar um A acentuado aqui. Consegui, olha. Agora apareceu aqui o A acentuado, né? Vamos no browser. Aqui também apareceu o A acentuado. E agora como é que tá no banco de dados? Olha como é que ficou o nosso A acentuado aqui, ó. Tá? Então você vai pesquisar o que está acontecendo aqui em relação aos acentos, tá? E qual será a solução para isso aqui, né? Aí você vai trocando ideias lá no EAD, né? Como o Brook ele tem pouca documentação, você deve buscar estudar o código dele mesmo para tentar descobrir isso daí, né? Ou então buscar ajuda no fórum oficial do Brook ou mesmo junto ao autor, né? Pode ser que isso seja um problema do Brook ou apenas uma questão de configuração, né, no nosso projeto. Tá? Pode ser uma questão de configuração no nosso projeto ali do lado do servidor. É isso que eu quero que você pesquise e descubra. Fique esse exercício então, tá? E para as demais janelas funcionarem, né, as janelas que nós fizemos aqui, a janela situação, atividade, o setor, o país, o estado aqui, como é que a gente vai fazer? Né? Por exemplo, país aparecendo no records porque ainda não tem lá no servidor. Aí o procedimento é o mesmo, tá? Mesma coisa, ó. Pegar aqui o banco, Ctrl C, Ctrl V, vou alterar para país, vou editar aqui, onde ele achar banco, pedir para ele alterar por país, e onde ele achar banco, banco minúsculo, altere para país minúsculo. Prontinho. Daí eu venho aqui no meu projeto do servidor, inspetor de projetos, adicionar país, adicionar arquivo, tá aí ele, salvo, compilo. Já foi criado. Venho aqui, consulto e aí estão os países. Legal? Clicou duas vezes, o usuário consegue visualizar os dados, mas não consegue alterar. Ok? Como esse procedimento aqui é muito repetitivo, né, esse procedimento de ficar fazendo as classes para o servidor, e as classes são praticamente iguais umas às outras, né, as units no caso aqui, o que você pode fazer? Quando você migrar aqui esse gerador, né, do Delphi para o Lazarus, você pode criar uma outra opção aqui, ó, classe ou unit do servidor. Legal? Unit do servidor. E aí você, quando gerar o conjunto, você gera o VO, gera o XML e já gera a unit do servidor. Aí basta ir no servidor, inserir aquela unit, compilar o projeto e já vai estar valendo. Ok?